Olá, pessoas! Esse é meu canal, meu nome é Aloide e esse vai ser um dos primeiros vídeos que eu vou estar fazendo nesse formato. Eu costumo gravar alguns vlogs, já faz um tempo que eu não tenho gravado tanto, mas eu sentindo... Nossa, meu Deus, me embolei. Eu senti de Deus no meu coração de começar a fazer vídeos nesse formato para trazer uma palavra de Deus para a vida de vocês. E me desculpe pela minha voz fanha, mas que esses dias eu estou gripadíssima, mas eu queria muito gravar esse vídeo. E pra gente estar começando, eu vou ler aqui Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. Eu vou ler a partir do versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis mais entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para a casa desse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém. O que eu comecei a refletir a respeito desse texto do filho pródigo? A gente fala muito sobre o filho pródigo, o filho que se afasta da igreja, o filho que se desvia dos caminhos, que vai lá para o mundo, que faz muita besteira, que peca a reveria e que depois volta para casa. Mas muito pouco se fala do cristão que se perde dentro da igreja, que é o segundo filho. É aquele que está dentro da casa do pai, mas que não está aproveitando da mesa do pai, que está tão ocupado, como o filho aqui fala, assim: eu tô sempre trabalhando aqui, eu tô sempre fazendo as coisas pro Senhor, e o Senhor não vê, o Senhor não está me recompensando pelo que eu estou fazendo. A gente se perde tanto, muitas vezes. Eu sou do ministério tal, eu faço parte disso, eu faço parte daquilo na igreja, eu vivo ocupado com as coisas do Senhor, mas a gente de fato está participando da mesa do Senhor, a gente de fato está fazendo essas coisas para o Senhor, ou a gente só está fazendo essas coisas para alcançar algo nessa terra que a gente não vai alcançar, sabe? Eu cresci na igreja, sou filha de pastor e eu conheço muito bem essa sensação de estar na igreja, de estar ali na casa de Deus e ao mesmo tempo estar completamente perdida. Estar completamente perdida. E quantos de nós dentro da igreja nós somos completamente perdidos, sem noção alguma do que fazer? Eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Pensando assim: meu Deus, eu me tornei o filho, aquele filho que estava na casa do pai, mas não participava da mesa do pai, não sabia valorizar a mesa com o pai. Eu estava tão ocupado com as coisas, tão ocupado querendo fazer as coisas para ele, mas na verdade eu estava fazendo para mim, porque se eu realmente entendesse a maravilhosa graça do Senhor, eu entenderia que não é pelo muito fazer, mas é pela forma que fazemos, é pelo realmente entender o porquê de fazer todas aquelas coisas, sabe? Às vezes a gente se ocupa tanto com as coisas, não estou dizendo que é errado servir de maneira nenhuma. É muito importante você servir na sua igreja, você fazer as coisas para o Senhor, mas é para o Senhor, é realmente isso, não querendo alguma coisa em troca, não querendo se vangloriar daquilo, mas se lembrando realmente daquilo que de fato importa, sabe? O que de fato importa não são as coisas que a gente faz, não são as coisas que a gente faz, mas é entender que estamos ali por misericórdia do Senhor, por graça do Senhor. E às vezes a gente se perde no papel de ser religioso, a gente se perde no papel de querer ajudar na obra, a gente se perde nisso, a gente se perde nas coisas que a gente quer fazer. E quando a gente percebe, a gente está que nem esse filho que, estando na presença do pai, onde tudo é dele, onde o pai fala assim: tudo isso aqui é teu para você usufruir, mas você não está sabendo usufruir da mesa do pai.
Você está mais preocupado com os afazeres do que realmente em viver em comunhão com o Pai. E como é fácil a gente se perder, sabe? Como é fácil a gente se esquecer das coisas. Como é fácil a gente se esquecer do real motivo de a gente ter feito todas aquelas coisas. Eu sou escritora e eu digo isso, que teve épocas na minha caminhada como escrita, que eu escrevo livros de ficção cristã, em que eu sentia que eu estava fazendo aquilo ali mais por eu mesma do que por Deus. E eu tinha que pensar assim, caramba, por que eu tô fazendo isso? Eu comecei a fazer para Deus e agora eu estou preocupada com o que fulano vai achar, com o que ciclano vai achar. Será que de fato eu estou fazendo isso aqui para Deus ou eu estou deixando o meu ego atrapalhar isso? Ou eu estou permitindo que o meu ego atrapalhe na caminhada da obra? Tem momentos da nossa caminhada que são assim, que a gente vai se ver perdido, que a gente vai se ver sem saber o que fazer, como sair daquela situação onde a gente entrou. E eu vou dizer uma coisa, que só existe uma forma de encontrar um caminho, de recomeçar, e é aqui. É voltando ao início, é entendendo de fato, é agir como filho pródigo, como filho que foi para longe, como filho que retornou e quando voltou, voltou com humildade, falou assim: Senhor, eu não sou digno de participar da tua mesa de novo, eu não sou digno de chamá-lo de pai, eu não sou digno de voltar para casa, mas se eu estou aqui, Senhor, é porque eu reconheço que eu preciso do Senhor. Porque eu reconheço que eu preciso da tua presença, que eu preciso estar na tua casa, que eu preciso participar da tua mesa, Pai. Mais do que cargos de igreja, mais do que coisas para fazer, mais do que tudo isso, eu quero viver um relacionamento com o Senhor de verdade. Me esquecer um pouco de querer fazer tudo para todo mundo e viver uma vida agradável a Ti. Teve épocas na minha igreja de eu querer me afastar um pouco dos cargos, porque aquilo realmente estava me tirando o prazer de estar na presença de Deus, aquilo estava me ocupando, que às vezes eu não conseguia passar um culto inteiro, tipo, realmente um culto, mas estava sempre fazendo algo, ou estava no louvor, ou estava na mídia, ou estava na recepção. Gente, é muito importante você servir a sua igreja, mas a partir do momento que isso está atrapalhando o seu culto a Deus, você tem que saber quando parar, o que fazer, como buscar um equilíbrio. Que a gente não seja como esse segundo filho, que dentro da casa do pai estava perdido, que dentro da casa do pai não sabia o que era a presença do pai. A gente vê muito isso também acontecer na passagem de Maria e Marta com Jesus. Quando Maria está aos pés de Jesus ali, adorando a presença de Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando, enquanto Marta estava ocupada com tantas coisas. Jesus estava ali e Marta estava preocupada com tantas coisas e o Senhor alerta ela: Marta, Marta. A gente vê isso, sabe? Quantas vezes a gente não se ocupa com tantas coisas, com tantos afazeres, e a gente se esquece da presença de Deus que está ali, a presença de Deus está aqui, a gente se esquece da presença dele, ocupado com tantas coisas. Às vezes a gente fala assim: estou ocupada com a obra dele, mas se esquece do dono da obra. Então que isso é um alerta para nós. Um alerta para nos lembrarmos de quem é o dono da obra, do porquê estamos fazendo a obra e da importância de estarmos ali na presença dele, de fato vivendo a presença dele, servindo a ele de maneira digna, de maneira correta, mas sempre com o coração dobrado aos pés dele e com um coração disposto a estar na mesa dele, a não se perder estando na presença do Pai, mas é sempre se lembrar do motivo que vivemos a vida como vivemos, porque Ele se entregou por nós, porque Ele pagou pelos meus pecados, pelos seus pecados, para que a gente possa ter um relacionamento com Ele. Ter um relacionamento com Ele, meu irmão, muito mais importante do que cargos, do que chamado, do que tudo isso, é você ter um relacionamento com o Pai. Porque nada disso tem sentido se você não participa de Cristo verdadeiramente, do corpo dele, da mesa dele. Tudo isso se torna banal a partir do momento que você não vive uma vida aos pés dele. Tudo isso se torna banal a partir do momento que você canta, mas você não vive uma vida aos pés dele. Vão ser músicas vazias, vão ser palavras vazias, vão ser
livros vazios, vão ser artes vazias, vai ser tudo vazio, porque você se esqueceu do real motivo pelo qual você estava fazendo tudo aquilo que você estava fazendo. Porque se você não estava fazendo aquilo por Cristo, se você não estava de fato fazendo aquilo por Deus, então por que você estava fazendo aquilo? Nós nos ocupamos com a obra e esquecemos o dono da obra. Então que a gente venha se lembrar de quem é o dono da obra e por que fazemos as coisas. E se, meu irmão, às vezes você precisar de dar uma pausa de um cargo da igreja, alguma coisa para você voltar às primícias do amor de Cristo, dê uma pausa, rebobine a fita, volte, tire um tempo para você mergulhar de novo na presença de Deus, voltar ao primeiro amor, voltar à primeira essência, voltar a entender o porquê de você estar fazendo tudo aquilo, sabe? Às vezes a gente se perde, mas que a gente volte com o coração igual do filho pródigo como voltou. Se arrependeu verdadeiramente, voltou com humildade, falou assim: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno de estar no teu altar cantando, eu não sou digno de estar no teu altar pregando, eu não sou digno de estar nas ruas sendo missionário, eu não sou digno, Senhor, mas eu entendi o que é participar da tua mesa, e da forma que eu quero participar da tua mesa, eu quero que outros também participem, e que a gente venha ter esse coração quebrantado na presença do Senhor, que a gente venha entender isso, que nós estamos aqui todos os dias na presença do Senhor, mas será que a gente realmente tem usufruído da mesa do Senhor como devemos usufruir da mesa dele? Que nós nos lembremos disso, nos lembremos dessa primeira essência, que muito mais importante do que fazer as coisas é se lembrar de estar aos pés do Senhor verdadeiramente. Que venhamos viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de entrega ao Senhor, uma vida completamente voltada para o Senhor. Eu quero fazer uma oração agora. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que não venhamos ser mais, Senhor, como o irmão do filho pródigo, que estando na casa do Senhor, não conseguiu usufruir da tua presença. Mas, Senhor, que nós possamos aprender, Senhor, a de fato comer na sua mesa, Senhor, viver na sua mesa, Pai. Que não venhamos, Senhor, mais nos perder, Senhor, nos afazeres, Senhor, mas que venhamos nos lembrar daquele que nos chamou e nos voltarmos para Ti, Senhor, com o coração quebrantado e com o coração entregue aos Teus pés. Senhor, que o Senhor venha encher as nossas vidas de amor pela Tua presença, pelo amor de estar na Tua presença, Pai. Senhor, que venha arder de nós em nós de novo, Senhor, aquele primeiro amor, Senhor, pela Tua presença, Pai. Que cada pessoa, Senhor, que assistir esse vídeo, Senhor, que está passando por uma fase difícil, Pai, que o Senhor venha sustentá-los para passar por este momento, Pai. E que a Tua graça seja derramada sobre a vida de cada um hoje e sempre. Amém e amém. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo.